Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Pesquisa Mercadológica. Sou a professora Nicole Cerci, tenho formação na graduação e no mestrado em Administração, com foco em Gestão. E a aula de hoje nós vamos aí abrir o que é pesquisa mercadológica. Qual é a importância da pesquisa mercadológica? Você já pensou que na atualidade, nesse mundo, numa sociedade global, onde há muitos concorrentes, há muita disputa, mudanças constantes, como tomar decisão de forma rápida e assertiva? É esse o foco da pesquisa mercadológica. Eu vou levantar essas informações com credibilidade, com rapidez, para conseguir criar diferenciais competitivos dentro do mercado, para eu conseguir aí fazer o planejamento estratégico da melhor forma possível, fazer um plano, uma inteligência de marketing consistente. Esse é o nosso momento, o momento de levantar os dados, de conhecer o que é pesquisa, como levantar os dados, tá bom? Trago um vídeo para vocês de abertura e eu já volto. Pesquisa de marketing é um processo que consiste na execução de um plano de pesquisa previamente elaborado. O objetivo é levantar dados que auxiliem a resolver um problema ou atingir uma meta relacionada ao marketing de produtos ou serviços. Podemos listar 3 tipos de pesquisa de marketing que são muito utilizados: a pesquisa exploratória, a descritiva e a causal, também conhecida por explicativa. A pesquisa exploratória serve como ponto de partida preliminar para esclarecer o problema e levantar hipóteses para a realização de uma pesquisa mais objetiva, profunda e efetiva. Seus resultados fornecem conhecimento e compreensão para um problema vagamente definido, levando em consideração uma amostra pequena e usualmente sem representatividade. Já a pesquisa descritiva exige um maior conhecimento do problema e uma proposição de objetivos mais precisos. Esse tipo de pesquisa serve para descrever e detalhar as características de grupos previamente definidos, descrever a porcentagem de indivíduos que apresentam comportamentos semelhantes, descrever previsões pontuais e descrever a frequência e o volume de compra de um produto ou serviço por usuário. Por fim, a pesquisa causal, também chamada de pesquisa explicativa, busca descobrir e testar relações de causa e efeito entre fenômenos e processos, geralmente assumindo a forma de experimentos. Para realizar uma pesquisa de mercado, também é importante saber quando aplicar as pesquisas qualitativas e quantitativas. A pesquisa qualitativa é um conjunto de procedimentos que adota abordagens e técnicas de pesquisa para aprofundar o conhecimento e a compreensão do comportamento humano e da sua complexidade sob variados contextos. A pesquisa quantitativa é um conjunto de procedimentos que adota abordagens e técnicas de pesquisa para expressar em números, opiniões, sentimentos e informações. Geralmente, há um tratamento estatístico dos dados que são categorizados e analisados, buscando chegar a uma conclusão. Tanto a pesquisa mercadológica qualitativa quanto a quantitativa visam o levantamento de dados. Existem 2 fontes de dados, os primários e os secundários. Os dados primários são inéditos, ou seja, nunca foram levantados anteriormente, e servem quase que exclusivamente para solucionar o problema de uma única pesquisa. Já os dados secundários são aqueles que já foram levantados e publicados anteriormente. O pesquisador pode levantar os dados para uma pesquisa por meio dos métodos de comunicação ou de observação. Os métodos de comunicação são aqueles que utilizam preenchimento de questionários ou entrevistas para o levantamento dos dados. As formas mais comuns de aplicação para os métodos de comunicação são baseadas em questionários autopreenchíveis e em entrevistas. Os questionários podem ser na forma física ou eletrônica, e as entrevistas podem ser aplicadas pessoalmente, por telefone ou via chat de forma individual ou em grupo. Além disso, é importante o pesquisador definir se as perguntas serão estruturadas ou não, bem como se elas serão disfarçadas ou haverá a identificação da empresa para a qual é feita a pesquisa. E aí, ficou interessado pelas pesquisas de marketing? Com certeza é uma área que explora muitas possibilidades. Pesquise mais sobre o tema e se aprofunde no assunto. Até a próxima!
O vídeo trouxe todos os pontos que nós vamos aprofundar nessa primeira aula. Vamos fazer o esboço do que é esse planejamento dessa pesquisa. Qual é o tipo, qual é o método, é quanti, quali, como eu vou fazer esse esboço, como eu vou preenchendo. Nós vamos ver que parte do meu objetivo. Mas primeiro vamos entender aí o que é esse plano de marketing. A pesquisa em marketing, esse plano dentro do marketing, vai ser um processo formal e sistêmico. Essa palavra é fundamental, que consiste na execução de um plano de pesquisa, que vai ser previamente elaborado. Nós vamos aprender a elaborar hoje nessa aula e tem por objetivo levantar os dados que vão nos auxiliar a resolver um problema, a atingir um objetivo específico, que vai estar relacionado ao marketing. Vamos pensar aí que eu estou dentro da pesquisa de mercado. Eu vou trazer informações para o marketing, para o planejamento estratégico. Por exemplo, eu vou descobrir novos nichos de mercado, aonde eu posso crescer o meu marketing share. Quais são os motivos de satisfação dos meus clientes? Quais são as tendências de consumo? O que eu estou fazendo então? Eu estou analisando o meu cenário atual, eu estou construindo base teórica para tomar decisão. Eu preciso ter dados muito concretos, reais, sobre quem é meu público-alvo, o mercado que eu estou inserido. Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um problema para se resolver, é algo muito específico. Assim sendo, esse levantamento, essa construção de pesquisa também vai ser específico para quê? Para conseguir resolver o meu problema, solucionar aí, fazer algo diferente a partir do que eu tenho, a partir do meu público-alvo, a partir do meu produto, a partir do setor que eu estou inserido. Para trazer isso para a realidade, vamos trazer aí na prática um estudo de caso. Vamos conhecê-lo? Qual é a nossa situação geradora de aprendizagem? Você foi contratado aí como um trainee recém-contratado, acabou de entrar no departamento de marketing da empresa da sapataria Buscapé, tá? Então vamos lá. Essa rede é uma rede de consertos, reformas e conservações de sapatos. E ela está obtendo muito sucesso aí com a sua prestação de serviço, é o seu diferencial. O proprietário da rede, ele está muito animado com esse diferencial e ele resolveu ampliar o número de lojas em outras cidades. Por quê? Porque ele já percebeu aí que ele tem potencial para isso e está no momento de avançar, de aumentar aí o seu público-alvo. Ele tem uma informação muito relevante. Ele já descobriu que 30% são de homens e 70% de mulheres o seu público-alvo. E ambos possuem idades aí entre 25 e a 35 anos. Ele também sabe que uma loja só vai apresentar bons resultados se for instalada em uma região que tenha mais de 200 mil habitantes. Dentro desse setor, o diretor de marketing, ele vai te instruir ao longo do programa de trainee. E ele vai trazer alguns desafios para você, para te testar, tá? Para testar o seu potencial, para você ajudá-lo a resolver aí, a tomar essas decisões das melhores formas possíveis. Por isso, você precisa fortalecer suas competências e dominar os métodos e técnicas de pesquisa mercadológica. Ele já tem alguns dados pré-determinados que ele já conhece e a partir disso ele precisa tomar a decisão de para onde eu vou. Eu já sei o perfil aí de gênero entre masculino e feminino, eu já sei a idade, eu já sei o tamanho da cidade. Mas qual cidade eu vou participar? Qual cidade eu vou aí criar esse novo mercado para a minha empresa? Esse vai ser um desafio que nós vamos ver e trabalhar na aula de hoje. Vamos para o nosso primeiro conceito?
etapas de uma pesquisa aí de marketing. Nós vamos dividir em etapas para aprofundar, tá bom? E conhecer cada uma. São 5 etapas principais que vão nos ajudar a construir esse esboço de projeto. Primeiro, o que eu preciso já saber pré-determinado? Qual é o meu objetivo? Qual que é a problemática? O que eu quero responder? Por que eu tenho que ter claro isso? Porque é a partir disso que eu consigo construir todos os métodos e os tipos de pesquisa. Vamos para a primeira etapa? Nessa minha primeira etapa, eu vou definir o problema e os objetivos dentro aí da minha pesquisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quais são as perguntas que a pesquisa vai responder. Quais são os objetivos que deverão ser atingidos como resultado dessa pesquisa? O que eu vou fazer aqui então? Tem uma problemática. Qual é a minha problemática? Minha problemática, por exemplo, pode ser entrar num novo mercado, mudar de cidade, fazer uma franquia. Positivo, estou em crescimento, mas e se entrar um concorrente igual à minha empresa no meu bairro? Eu tenho uma problemática para responder. Minha problemática vai ser como criar vantagem competitiva entrando um novo concorrente nesse mercado. O que eu preciso fazer? Eu preciso compreender o setor e a região que eu estou para entender o meu poder aí de rivalidade com esse meu concorrente. Isso também é um problema. Vi a problemática, fiz o objetivo, então a problemática geralmente ela está em forma de pergunta e o objetivo aí é direto o que eu quero descobrir. Posso ter um objetivo geral e os específicos, que são menores, ou apenas um objetivo. Isso vai depender muito da minha problemática. Vi a problemática, vi o objetivo, nós vamos para o segundo passo. Vamos aos slides? Que é a elaboração de um plano de pesquisa, que é o projeto em si. É um momento que eu vou detalhar tudo o que eu vou fazer. Eu vou definir os métodos, os procedimentos, ferramentas, os instrumentos. Vou ver aí, qual que é o método de coleta de análise? Eu vou usar entrevista? Eu vou usar questionário? Como será a abordagem com os clientes? Vou fazer online? Vou fazer aí por meio de telefonema? Vou fazer pessoalmente? E os meus formulários, quais vão ser? Como eu vou criar esse formulário? Como vão ser os tipos de pergunta? A minha amostragem, definindo aqui como se vai ser quantitativo ou qualitativo, eu vou ver qual é a minha amostragem, qual que é o tamanho da amostragem. Por que eu vou fazer esse desenho todo, professora? Porque o procedimento, o tipo, o método, eles vão se alinhando, eles vão se complementando para eu levantar realmente o dado necessário. Não adianta eu querer, por exemplo, saber o perfil dos meus clientes e fazer uma pesquisa qualitativa com apenas 10 clientes. Vai me dar aí o todo que eu preciso? A amostragem vai ser suficiente? Não. Então, a partir do meu objetivo, eu vou fazer esse desenho, esses contornos aí do meu projeto. Fiz isso, vamos para a terceira etapa. Vamos ver qual é? Vou trabalhar aí com a coleta dos dados. Então, vamos lá. Tenho o objetivo, tive a minha pergunta, consegui desenhar aí tudo o que eu preciso, o detalhamento para alcançar os dados necessários, chegou a hora da execução, de colocar a mão na massa realmente. É a fase onde os dados eles vão ser levantados dentro do meu público-alvo, que eu já defini a quantidade, o público-alvo, tudo o que eu preciso. Nesse momento de coletas, partindo aí também da escolha de amostragem, partindo da escolha se é quantitativa do meu objetivo, eu vou fazer um questionário, posso fazer uma entrevista, posso ver por meio da observação, eu vou ver qual é a melhor forma de levantar o dado, tá? Esse é um momento muito importante, onde eu tenho que ter muito cuidado como vai fazer o levantamento e a tabulação desses dados, que é o próximo passo.
Nesse processo aí de processamento, análise, interpretação, é no momento que eu vou fazer a tabulação, é o momento que eu vou agrupar, eu vou processar todos os dados, eu organizo, né? Eu vou compilar as respostas aí de forma organizada. Para quê? Porque eu preciso transformar esses dados em informações, preciso contextualizá-los para que a partir disso eles consigam contribuir às respostas para que eu consiga chegar aí no meu objetivo geral. É um momento fundamental. Por quê? Nesse momento de análise e interpretação de dados, é o momento que vão surgir os insights. É o momento de ver aí as estratégias. É agora, nesse processo de tabulação, nesse processo de análise, que eu consegui ver o que eu posso fazer diferente. As nuances aí que eu não conseguia enxergar, a partir desse momento elas ficam claras. E o insight, que é esse momento assim de eu conseguir realmente ver o diferente, é o que vai me trazer a vantagem competitiva. É nesse momento que tudo se esclarece e eu consigo criar as estratégias, a forma diferente para resolver o problema. Fiz isso, acabou? Não, é o último momento, é o momento então que eu vou apresentar os dados. Posso apresentar na minha empresa, no meu departamento, para os meus clientes, por exemplo. Temos alguns tipos que eu trouxe para você de exemplo. E por que é tão importante essa apresentação e comunicação dos resultados, professora? Porque é a partir daqui que eu consigo ver o todo e do todo eu consigo ver as partes. E aí eu consigo ver o que eu posso ou não resolver dentro desse processo. Vamos lá, posso ter aqui, ó, perfil por faixa etária. Então, eu tenho o perfil geral e os específicos. Vendas por regiões, vendas por produtos. Eu consigo ver o geral do que eu estou fazendo, mas eu consigo focar em um deles. Eu posso perceber que tem um produto que está vendendo mais, ou produto segundo mais produto. Se eu investir aí no marketing, nas redes sociais, ele pode aumentar aí, ele pode vender e ele me dá muita lucratividade. Alguns momentos a gente fala assim, professora, mas a gente sempre foca no principal. Não. Como eu consigo analisar o todos, ver as partes nesse todo, eu consigo criar estratégias a partir dessa pesquisa para mais de um produto ou para mais de um segmento. E por que eu vou apresentar? Porque eu preciso vender a minha ideia, preciso vender a minha ideia para o meu público-alvo, preciso vender dentro da empresa, eu preciso vender essa ideia. Então, eu vou apresentar esses dados, eu vou expor de forma direta para que todos entendam qual é o plano e da onde veio esse plano. Esses aí são as etapas dentro desse planejamento aí de pesquisa, de marketing, de pesquisa mercadológica. O próximo conceito são os tipos de pesquisa mercadológica. Vamos lá, eu já sei o meu plano, eu já sei a importância do objetivo, chegou a hora de eu ver o tipo de pesquisa. A partir do meu objetivo, eu vou criar aí um tipo de pesquisa. Temos 3 principais, vamos ver a primeiro? O primeiro tipo de pesquisa, nós vamos estar trabalhando com a pesquisa exploratória. Acho que o nome por si só já traz. É um campo que ainda não foi tão explorado. Eu vou fazer esse tipo de pesquisa principalmente quando não há tantas informações. A partir desse tipo de pesquisa, eu vou pensar aí como eu vou fazer, como eu vou levantar dados que ainda não foram explorados, é algo muito novo. Vamos pensar aqui, eu tenho um momento de pandemia, algo muito novo, algo inexplorável. Eu preciso levantar os dados para quê? Para auxiliar a elucidar essas situações que ainda são obscuras, que não são conhecidas, que é algo muito novo. Eu preciso identificar ideias que poderão ajudar aí, trazer grandes benefícios à ideia. Vamos pensar aqui, como eu vou utilizar essa pesquisa no marketing? Chegou uma pandemia, eu preciso pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho entrega dos meus produtos. Eu vou fazer a pesquisa exploratória para ver qual é a melhor forma de entrega.
Ou eu posso utilizar um brainstorm, que a gente fala que é o quê? Uma chuva aí, uma tempestade de ideia. É dentro da pesquisa exploratória. Eu vou utilizar aí um grupo onde todo mundo vai trazer ideias diferentes para conseguir alcançar o objetivo. Para a partir dessa ideia surgir algo novo e eu conhecer melhor esse campo. Geralmente, quando a gente faz a pesquisa exploratória, por si só, ela não resolve. A gente faz, por exemplo, o brainstorm, a gente explora esse campo e a partir dessas ideias, eu vou ir para uma pesquisa explicativa ou para uma pesquisa descritiva. Eu vou aprofundar. Então, quando eu estou pensando na pesquisa exploratória, eu estou pensando naquele primeiro contato com algo muito novo. Vamos voltar ao slide? Por que fazer, então, essa pesquisa exploratória? Nós vamos adotar, como eu disse, quando há necessidade de um processo aí de investigação. Começar esse processo de investigação, aumentar o nível de conhecimento do pesquisador. Eu não sei, é um problema inédito, como eu trouxe o caso da pandemia. E agora, como eu vou fazer as entregas? Como eu vou lidar e comunicar com o meu público-alvo? Se eu só fazia atendimento direto, como eu vou usar isso? Como eu vou fazer esse novo modelo, essa nova forma de conseguir atender? Ela pode ser empregada aí nas investigações de boas práticas administrativas. Vamos dar um exemplo para facilitar, tá? Teve uma queda aí nas vendas e eu não sei o motivo. Eu percebi na minha empresa que nos últimos 3 meses houve a queda. Eu vou para uma pesquisa exploratória. Eu vou levantar se é um mau atendimento, se é uma questão de crise econômica, se o produto está em falta, se entrou um novo concorrente. Tenho aí várias possibilidades. Como eu vou levantar essas várias possibilidades? Pela pesquisa exploratória. Fiz isso, cheguei à conclusão aí que tem 3 fatores que podem influenciar diretamente. Chegou o momento, então, de eu pensar ou em fazer uma descritiva ou fazer uma pesquisa causal. Você entende que eu estou fazendo uma ligação, eu estou aprofundando, porque eu estou redefinindo, eu estou aí afunilando os meus dados para chegar no dado mais específico, mais concreto que realmente vai me ajudar? Não adianta eu levantar dados que são muito genéricos. Eu preciso de dados específicos, diretos para o meu problema, para a minha empresa nesse momento. Por isso eu vou fazendo esse afunilamento aí de informações, de pesquisas, para realmente levantar o melhor dado para eu tomar a decisão. Vamos ver a pesquisa descritiva? Quando eu estou pensando na pesquisa descritiva, eu já levantei esses dados, eu já consegui entender o que foi feito. E está o momento de eu fazer algumas aí definições, descrições de alguns públicos-alvos ou de alguns detalhes específicos. Quais vão ser eles principalmente? Eu vou descrever e detalhar as características de um grupo previamente definidos, por exemplo, qual é o perfil dos meus clientes mulheres? Vamos pensar no nosso estudo de caso. Então, eu vou detalhar qual é a idade, qual que é a faixa etária, qual que é a cidade. Eu vou descrevendo todos os detalhes, por exemplo, para lançar uma promoção para ela ou para tentar vender um produto casado. Eu já sei que esse perfil nessa região compra muito shampoo a seco, bom, por que não tentar vender então um finalizador, um creme para as pontas, por exemplo? Descrever a porcentagem de indivíduos que vão apresentar comportamentos semelhantes. Então, vamos inverter. Eu já sei que adolescente, quando vai comprar lanche, ele já compra, então, Coca-Cola. Por que eles estão fazendo isso? Qual é o que leva eles a fazerem isso? Então, eu vou descrevendo o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, para pensar se essas características podem ser trabalhadas e pensadas em outros grupos para aumentar a minha venda. Descrever previsões pontuais, o que está acontecendo, ou eu vou pensar aí que eu vou começar a descrever e analisar
que todo verão há um maior aumento de vendas e por quê. Então, se nos últimos 3 anos eu descrevi, eu percebi que houve um aumento de vendas em agosto, eu já vou descrever e já vou pensar em novas formas para esse ano. Só que eu só consigo fazer isso se eu vi as previsões passadas para fazer as atuais. E descrever a frequência ou volume de compra de um produto ou um serviço. O que eu vou estar fazendo aqui? Principalmente, nesse momento aqui, a gente trabalha muito com a questão ali do ticket médio. Eu vou analisando e eu vou ver, por exemplo, que dentro de uma padaria, qual que é o ticket médio? Quanto que as pessoas gastam por vez que estão aqui? Pode ser, então, aí eu vou descrever o perfil do pessoal da padaria e da confeitaria que vai de manhã, no período da tarde eu vou descrevendo para ver aí, para agrupar grupos, pode ser por meio de idade, por horário, por compra, para conseguir ver e analisar um macro. A partir dessa descrição, eu consigo ver qual a melhor estratégia que eu vou lidar. Qual vai ser a forma que eu vou vender, qual promoção eu posso fazer para aumentar esse ticket médio, por exemplo. E por último, a gente vai trabalhar com a pesquisa causal, pesquisa aí que vai ser explicativa. Então, eu tenho a exploratória, tenho a descritiva e agora eu vou fazer a explicativa, onde eu vou testar hipóteses. É nesse momento que eu vou testar aí, vamos pensar, eu fiz a descritiva ou eu fiz a exploratória e eu descobri aí que uma possível solução para aumentar o ticket médio no período da manhã, fazer aí combos. Porque eu percebo que às vezes a pessoa vai comprar um pão de queijo, um café, eu posso vender os combos por um preço promocional para aumentar. Será que isso vai dar certo? Quando eu penso assim, eu estou fazendo o quê? Eu estou testando para comprovar se essa hipótese realmente é efetiva. Tem como premissa manipulação de variáveis, tá? Então, eu tenho a variável aqui, dependente e a independente. Qual que vai ser a dependente? A dependente é que realmente depende da outra. Se eu fazer um combo promocional, vai aumentar o ticket médio do café aqui, da venda do período da manhã? Então, vamos lá. Ticket médio já é normal, ela é independente, eu já tenho ticket médio, mas eu estou fazendo aí um combo novo, promocional. Será que essa variável que é dependente vai levar a outra, vai aumentar o meu ticket médio? Então, eu estou testando possibilidades e a possibilidade de dar ou não certo a lucratividade. Eu estou colocando na prática essa minha descoberta, essa minha aí questão. Então, eu posso fazer muito isso e a gente testa muito. A gente faz muito pré-teste, pré-lançamento para ver se o produto vai dar certo. É tudo pensando aqui, quando eu estou pensando, criando uma pesquisa causal. Momento da resolução da SP. Vamos pensar, aí na nossa empresa de Buscapé, ele pensou em aumentar para uma nova cidade e primeiro ele precisa pensar no esboço de uma pesquisa para levantar os dados e a partir daí tomar a decisão. Vamos conhecer o caso? Qual vai ser o nosso primeiro desafio? Nesse momento, eu preciso estar pensando aí num esboço de pesquisa que vai ter um resumo de cada uma das etapas, tá? Qual vai ser o objetivo? Identificar qual é o nível de satisfação dos clientes em relação ao prazo de entrega. Eu preciso ver se esse nível é favorável ou não e se vai me trazer aí um diferencial. Se a partir dele eu vou ter que investir mais quando eu for abrir uma nova empresa em uma outra cidade. Por que eu vou ampliar sem ter certeza realmente se há essa satisfação? Por isso eu trouxe os 5 pontos principais. Vamos pensar neles então. Definição do problema e definição do objetivo. O problema então é em formato de pergunta, como eu trouxe para você. Qual é
é o nível de satisfação dos clientes? Em relação ao prazo de entrega dos produtos, eu posso fazer esses dois perguntas complementares. Meu objetivo, identificar qual é o nível de satisfação dos clientes em relação ao prazo de entrega dos produtos. Ok, vamos pensar aqui no passo 2. Eu vou para o plano de pesquisa. Eu vou definir aí, por exemplo, método de coleta de dados. Eu vou fazer questionário. Por quê? Porque eu já tenho os dados dos meus clientes. Eu vou mandar a abordagem com os clientes, vai ser via e-mail. Eu já tenho o cadastro, eu já tenho forma. Essas respostas vão ser aí, a formulação, essa tabulação vai ser por meio do questionário online, o Google Forms, por exemplo, e eu vou fazer isso. Qual vai ser a amostragem? Eu vou mandar, então, para todos os clientes. Quem responder vai receber um desconto na próxima compra, por exemplo. E aí você vai me perguntar, mas professora, por que você está fazendo isso? Porque eu quero que eles respondam, eu quero que eles tragam aí sua opinião. Para mim é muito importante. Então, eu vou dar um desconto, a forma dele responder, e além disso, eu já faço com desconto ele voltar na minha loja. Falei, nossa, ó, respondi a pesquisa, eu gosto deles, e eu tenho desconto, eu vou lá de novo. Olha como é inteligente, olha como você vai conhecendo o cliente, trazendo sempre um diferencial para ele, por exemplo. Fiz isso, como vai ser aí a coleta de dados? Eu já sei, então, que vai ser o e-mail, um questionário online por e-mail para todos os clientes que vão possuir cadastro. Ok, já pensei como eu fiz, mandei. Voltaram as respostas, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar essas respostas no Excel, pelo sistema Google Forms, vou trabalhar as informações, vou fazer planilhas, depois vou fazer esquemas, a partir disso eu vou fazer gráficos e tabelas para apresentar aí para o meu gestor de marketing. Fiz isso, vou para a apresentação. Vou fazer um documento online e vou fazer um documento por meio de gráficos, de informação. Nós vamos perceber que os gráficos, as informações por meio aí de desenhos, elas são fundamentais. Porque quando eu bato o olho, eu vejo o geral e eu vejo as porcentagens. Isso é muito importante quando a gente está pensando em vender a ideia, trazer algo novo. Então, vamos pensar. Eu, como trainee aqui, eu vou fazer um documento aí, um projeto mesmo, com todos os detalhes, como foram feitos, quantas pessoas participaram e vou apresentar. Vou entregar esse documento mesmo escrito no papel para o meu gestor e também vou fazer a apresentação, vou mostrar os gráficos, vou trazer o que pode ser feito de novo. Esse foi o nosso primeiro desafio resolvido. Já sei a pesquisa, o tipo, agora eu vou pensar, é quali ou é quantitativa? E como eu vou fazer isso? Vai depender do meu objetivo. Depende do que eu quero levantar de dados, como eu vou levantar esses dados, eu vou pensar, será que eu preciso de uma amostragem grande, representativa, onde essa quantidade de amostragem vai representar o todo? Ou eu preciso saber algo mais profundo, mais detalhado, que não pode representar o todo? Aí eu vou para a qualitativa. Vai depender muito do objetivo. Vamos ver aí os detalhes e as diferenças entre esses dois pontos principais. Quando eu estou pensando na pesquisa qualitativa, eu vou responder aí 3 questões principais. Como, por quê e o quê? Vou ter que responder essas informações para conseguir aí levantar os dados necessários. É um conjunto de procedimentos que vai adotar abordagens e técnicas de pesquisa para aprofundar o conhecimento e a compreensão. Então, vamos lá, aprofundar a compreensão do comportamento do comportamento humano, da sua complexidade sobre vários contextos. Vai focar em motivações, sentidos, crenças. Como eu quero saber algo muito profundo, eu vou estar trabalhando
principalmente com o quê? Com casos específicos. Eu vou fazer a entrevista, eu vou aprofundar, eu vou sentar e vou me falar, tá bom, mas por que você gosta disso? O que te levou a fazer isso? Eu vou ouvir histórias, eu vou ouvir as ideias. Então, eu faço a amostragem com um pequeno grupo. Vamos imaginar aqui que eu vou lançar um produto com muita tecnologia. E eu vi que esse mercado é um mercado muito novo e inexplorado. Fiz a pesquisa exploratória, trouxe aí muitas informações importantes, resolvi fazer a pesquisa aí causal, de explicação, causa e efeito. Eu peguei esse produto e resolvi fazer um grupo focal, juntei ali 4, 5 pessoas que mostraram muito interessante, muito interessados por aquele tema, e eu mostrei o meu produto, eu trouxe as especificações, deixei eles testando e eu deixei ali. Deixei com eles, eu fui conversar. O que vocês gostaram? O que vocês sentiram? Eles vão trazer as emoções, eles vão trazer as ideias dele. Quero saber realmente todo aquele processo muito delicado, muito específico daquela pessoa. Por quê? Porque eu estou lançando então um produto muito novo, com muita tecnologia, que eu sei que tem só poucas pessoas que vão querer. Então, eu vou levantar muitas informações detalhadas desse grupo menor. Agora, se eu vou analisar, por exemplo, o meu público-alvo como um todo, eu quero saber muito detalhadamente qual é meu público-alvo, quantos são mulheres, quantos são homens, quais faixa etária, qual renda. Aí eu vou fazer uma pesquisa, então, descritiva, exploratória descritiva e, a partir disso, quantitativa. Vamos ver os pontos principais? Por quê, professora? Porque quando eu estou pensando na pesquisa quantitativa, eu vou responder algumas perguntas. Quanto? Quem? Com que frequência? Eu vou trazer aí uma abordagem e técnicas que vão expressar em números. Por quê? Porque a quantidade é muito grande, opiniões, sentimentos, informações, exigindo quase sempre o tratamento estatístico desses dados. Então, não seria melhor eu fazer aí um questionário com perguntas fechadas, onde eu consigo tabular certinho faixa etária, renda familiar, escolaridade, por exemplo. Quando eu faço esses dados estatísticos, eu estou então o quê? Categorizando e analisando. Geralmente, são amostras representativas, sejam generalizadas para o universo. Então, se eu peguei a população, olha lá, o IBGE quando faz aí da população de uma região, de uma cidade. Ele faz um censo, ele faz aí uma pesquisa, um censo no Brasil inteiro, em todos os estados, e ele pega a amostragem de cada estado para representar o todo. Ou quando tem pesquisa de eleição, que eu faço por região, eu pego uma quantidade, nós temos cálculos amostrais para isso, onde esses cálculos vão me dar. Dentro da população aí de bilhões, você vai ter que ver 3, 4, 5 mil entrevistas, o perfil de homem, mulher, vai te dar os dados certinhos. A partir disso, essa amostragem, esses 3, 4 mil vão representar como um todo. Vamos pensar dentro de uma empresa, onde eu tenho muitas vendas, público-alvo muito grande, e eu quero saber o perfil, eu quero entender qual que é o perfil, a partir de uma pesquisa descritiva, quantitativa, qual é o perfil hoje no meu público-alvo, para a partir disso criar um novo produto, criar uma propaganda, como eu vou criar as formas de comunicação com esse público. Eu só consigo fazer isso se eu conheço. Então, por isso é importante do quantitativo, porque ele vai me dar uma noção geral de todos. Eu vou conseguir colocá-los em grupos. Então, tem essa diferença. Aí você me pergunta, mas professora, qual é o melhor? Não tem melhor. O melhor é o que vai conseguir trazer os dados relevantes para a minha pesquisa. Essa é a importância de pensar o quali e o quantitativo aí dentro das pesquisas de estudos de mercado.
Momento de interação, deixei 3 perguntas para você, acho que a gente já deixou claro, mas pense e participe, eu já volto. Aí tem uma pergunta que eu não respondi aí. Quando usar Quanti-Quali? Será que é possível? Sim. 2 sugestões. Vamos começar um por Quanti e um por Quali. Quantitativo. Então, eu faço a análise do meu grupo geral, eu vou categorizar esse grupo. Metodologia descritiva, lembra? Então, estou descrevendo quantitativamente. Eu vi que aí eu tenho 4 grandes grupos de público-alvo. O que eu vou fazer a partir disso? Eu vi que tem um grupo aí de adolescentes de 16 a 20 anos que estão consumindo pouco esses chips de soja que eu vendo, por exemplo. O que eu vou fazer? Como é um grupo muito pequeno, eu vou tentar fazer entrevista e entender de forma mais profunda e detalhada por que eles não estão gostando dos chips de soja. Ó, comecei pelo Quanti, vi, fiz a descrição, aprofundei. Vamos pensar agora diferente. Vamos pensar quando eu começo por uma qualitativa e vou para uma quanti, por exemplo. Vamos pensar no lançamento de um novo produto. Eu estou lançando um novo produto dentro ali dos meus públicos-alvos já. Eu já tenho o meu cliente, eu já tenho o meu público-alvo. Vou fazer entrevista, vou fazer grupo focal, vou deixar eles explicarem os pontos principais que eles não gostaram do produto. Lancei o produto, não deu certo. Fiz a entrevista, fiz grupo focal. Analisei em profundidade quais eram os pontos que eles não gostaram. Acabou aí? Não. Eu faço modificações no meu produto e faço a partir disso um pré-teste, faço uma pesquisa quantitativa com todos os meus clientes. Por exemplo, vamos pensar num produto de comida, vamos pensar nos chips de novo. Vou lançar um chips aí orgânico. Fiz em profundidade com um grupo, vi aí quais foram os pontos principais que eles não gostaram desses chips e a partir disso eu dou mostra grátis para todos os meus aí de forma quantitativa, eu faço uma análise aí com os meus clientes, tá? Eu mando o produto, peço para eles analisarem e responderem o questionário. Então, eu comecei com um pequeno, descobri o que tinha de diferente, o que eles não gostavam realmente, fiz modificações no meu produto e fiz aí uma quantitativa, eu fiz com todos os meus clientes para ver que a partir daquelas mudanças houve ou não aí alteração na aceitação desse produto.
E como levantar o dado? Será que o dado melhor é um dado que eu estou levantando de primeira mão por meio da entrevista ou é um dado que já é fornecido? Por exemplo, será que vale a pena eu fazer a pesquisa de uma cidade levantando todas as informações daquela população ou pegar aí uma pesquisa já feita pelo IBGE? Vai depender também do meu objetivo. Vamos ver as diferenças principais entre dados primários e dados secundários. Quando eu estou pensando em dados secundários, eu estou pensando aí que são caracterizados pela sua pronta e prévia disposição. Eles já estão prontos e eu vou pegar a partir de algo pronto para tomar decisão. Como eu trouxe para vocês, qual vale a pena? Eu tenho que pensar aí se é relevante realmente eu levantar novos dados ou pegar o que já está aí sendo utilizado. Isso é muito importante ser pensado. Vamos pensar aqui. Levantados em pesquisas anteriores e posteriormente divulgados pela consulta, tá bom? Então, pode ser por meio dos dados do IBGE, que são externos, mas também tem um dado interessante. Eu posso usar dados que já foram utilizados em outras pesquisas do meu produto, dentro da minha empresa. Vamos pensar aqui que eu estou trabalhando, vamos pensar no iPhone. O iPhone, ele lança um novo produto aí de tempos em tempo, pelo menos uma vez por ano sai um novo iPhone. Será que eles começam do zero para esse iPhone? Não. Eles utilizam a pesquisa de satisfação dos clientes com os produtos durante todo o processo do outro iPhone, do iPhone passado. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem, a partir desses dados que são secundários, que já foram levantados por exemplo, para a questão de satisfação do cliente, o que está gostando ou não, que aplicativo está funcionando, qual funcionalidade. Aí eu vou utilizar dados da pesquisa de satisfação que já foram levantados para criar agora na minha nova pesquisa, no meu novo objetivo, que é lançar um novo iPhone do ano seguinte. Olha como é interessante, então, pensar. Se eu estou pensando em entrar em uma nova cidade, como é o nosso caso de hoje, será que vale a pena eu ir para a cidade, contratar uma equipe e fazer o levantamento? Ou eu posso utilizar as informações do IBGE? Provavelmente você deve usar do IBGE, mas tem um parênteses aí, um porém importante para você ficar ligado. Eu tenho que ver de quando é essa informação. Será que uma informação de 2014 é relevante para 2020? Não. Então, eu tenho que pensar se a informação é nova, se a informação realmente é ainda necessária e é ainda atual para eu poder usá-la ou não. Esse é um ponto fundamental quando a gente está pensando em dados secundários. Nós utilizamos muito dados secundários. Pesquisa mercadológica, pesquisa de marketing, pesquisa acadêmica. Nós vamos aproveitando o que são os dados, quais pesquisas já foram feitas, tá bom? Mas eu tenho que combinar pesquisas aí, dados secundários já levantados, a partir disso também trazer dados primários para minha pesquisa. Vamos ver os pontos principais. Quando eu já estou pensando nos dados primários, né, eu tenho que pensar que eles nunca foram levantados. Isso é um ponto relevante. Por quê? Porque a partir disso, eu tenho que pensar se eu vou levantar os dados, eu preciso de tempo e dinheiro. Eu preciso investir ali para conseguir levantar esses dados, tá? Utilizados especificamente para solucionar problemas de uma única pesquisa. Eu estou pensando num objetivo, eu preciso resolver um problema tão específicos, que a partir disso, então, eu vou buscar essas informações específicas, essas informações novas. Ela é fundamental ser pensado. Então, lá, se eu tenho dados, por exemplo, vou para nova cidade, levanto os dados secundários do IBGE sobre aquela cidade, só que eu quero conhecer em profundidade, eu quero entender melhor, estou em dúvida entre dois bairros. O que eu vou fazer?
vou fazer um questionário, vou fazer uma pesquisa aí exploratória, descritiva, para quê? Para entender, para chegar à conclusão de qual bairro é melhor. Para eu conhecer esse bairro em profundidade, aí eu faço um questionário, utilizo as fontes primárias, porque eu quero conhecer um objetivo específico. Dentro de todos aqueles dados, eu fiquei em dúvida entre 2 bairros, por isso eu utilizo aí a fonte de dados primário. Tem essa grande diferença. Podemos e devemos sim utilizar as 2 fontes em conjunto, porque vai me dar mais informação do geral, informação específica do que eu quero responder. Isso é muito importante pensando que isso vai definir, por exemplo, qual bairro eu vou entrar com a minha empresa, qual propaganda eu vou fazer, qual público-alvo eu vou direcionar a minha campanha. Eu estou falando aí de todo um planejamento estratégico para alcançar isso. Para eu criar esse planejamento de marketing, esse planejamento estratégico, eu preciso ter muitas informações com credibilidade, com assertividade, que são informações específicas para aquilo. Então, eu devo utilizar o máximo de informação possível que eu consiga. Se eu não tiver tanto dinheiro e tanto tempo e recurso, utilizo a pesquisa aí, os dados secundários, sem problema nenhum. Mais um momento de interação, um momento para você tirar dúvida. Ficou com alguma dúvida até agora? Já utilizou a pesquisa? Pense aí se você utiliza ou não a pesquisa do seu dia a dia. Eu já volto.
Sem dúvidas. Então, vamos recapitular. Temos alguns tipos de pesquisa. Você percebeu como eles vão se complementando, trazendo cada vez mais informação, refinamento nessa informação para eu conseguir realmente tomar uma decisão de forma rápida e assertiva? Essa é a pesquisa de marketing, essa é a pesquisa mercadológica que a gente vai aprofundar todas as aulas. Vamos para o próximo ponto. Métodos de levantamentos de dados, comunicação e observação. Eu posso me comunicar onde há troca, onde eu falo algo e a pessoa me responde, ou eu posso apenas observar sem ter contato direto, mas também é uma fonte super relevante de levantamento de dados. Trouxe um esquema para vocês que é muito utilizado e legal, talvez você não conheça, mas é importante a gente saber aí e classificá-los. Vamos vê-los? Quando eu estou pensando aí no grupo de estrutura e disfarce, tá? Esse é um método de comunicação muito utilizado. O que ele vai estar fazendo então, professora? Nós temos aí o grau de estrutura e disfarce. Ele pode ser estruturado e não disfarçado, que vai acontecer quando, por exemplo, eu tô com uma prancheta na rua, com um questionário, eu te paro na rua e te falo, olha, eu sou da empresa X e eu estou aqui para te perguntar, eu queria saber a sua opinião sobre a empresa. Ou quando você está saindo de uma loja e eles pedem, por exemplo, o seu nível aí de satisfação, eles querem te fazer algumas perguntas. Estruturado, as perguntas elas são fechadas, pré-determinadas, todas iguais e todas com o mesmo objetivo. Eu deixo claro, eu já falo, o objetivo dessa pesquisa é esse. Quando ele é estruturado e disfarçado, é quando eu estou na rua, por exemplo, e eu vou perguntar para o cliente, falo, olá, tudo bom? Quer saber a sua opinião sobre aí as redes de internet da sua cidade? Você poderia me responder? O que eu estou fazendo? Eu quero saber a opinião dele específico sobre uma, mas eu não quero deixar claro, eu não quero que tenha viés dentro dessa pesquisa. Então, eu vou trazer para ele, o que você acha da tal? Você já fez a comparação entre a linha X de internet ou a Y? Eu quero que ele me dê uma ideia geral dentro desse mercado, tá? Então, eu estou trazendo dados, vai ser estruturado, é por meio aí então de perguntas fechadas, pré-determinadas, só que eu não deixo o meu objetivo claro. Eu falo que eu quero saber a opinião sobre um setor, sobre uma área específica para ele comparar. Eu só consigo fazer esse tipo de pesquisa estruturada e disfarçada quando eu estou entre as líderes de marca ou quando um setor ele é pequeno e não há tantas marcas e concorrentes. Porque às vezes eu posso fazer disfarçada e ele nem citar a minha empresa ou a minha empresa nem está pensando naquele rol. Então, por isso é importante pensar no objetivo. Vamos ver os outros dois? Tenho também a não estruturada e a disfarçada. Quando acontece isso? Você já assistiu aquele programa de TV que o chefe da empresa, esse programa eu acho que é americano, que o chefe da empresa ele se disfarça como um colaborador e ele vai para a empresa, ele vai para a fábrica, ele vai conhecer as filiais, o dia a dia, ele vai entender o que acontece? Por quê? Porque ele não quer que tenha viés. Se ele for fazer uma pesquisa de clima organizacional, do que está acontecendo, vai ter um viés aí, talvez não fale diretamente para ele. Então, ele vai lá ver, ele vai lá entender, tá? Por meio de observação, por meio de comunicação, ele vai entender o que está sendo feito ou não, por exemplo. Isso é muito importante, tá? E eu tenho aí o método de levantamento quando ele não é estruturado e não disfarçado. É quando, por exemplo, eu vou lançar um produto, eu faço um grupo focal, eu chamo pessoas de áreas diferentes,
tá? Geralmente eu faço um estudo para ver qual é o melhor perfil e chamo uma pessoa dentro daquele perfil. Coloco as pessoas na sala, apresento o produto e falo, o que vocês acham sobre o produto? Me coloque seus pontos principais, seus pontos... E eles vão conversando e discutindo ali e trazendo as informações necessárias, tá? Quando eu estou pensando também em comunicação aí, eu posso pensar onde há a comunicação direta ou só observação. Vamos pensar aqui nesse que eu falei, não estruturado e não disfarçado. Eu coloco o produto, eu deixo as pessoas discutindo e eu fico lá fora, sem eles me verem, analisando. Ou é filmado e posteriormente tem pessoas aí dentro da área que vão estar assistindo os vídeos e vão estar discutindo e vão vendo os pontos principais desse vídeo, o que ele precisa ou não, o que foi dito. Então, se for algo muito polêmico, se for algo aí que causa brigas, é melhor eu fazer aí me afastar, não ter a comunicação direto, tá? Deixar eles falarem mais livremente e eu analisar de fora. Se é algo mais tranquilo ou algo muito específico que eu quero saber do produto, eu posso sim conversar. Então, dependendo do objetivo, eu vou ter esse grau de estrutura e disfarce, pensando aí dentro da comunicação e dentro aí da observação, que nós vamos entender agora os pontos principais. Quando eu estou pensando no método de comunicação, como eu trouxe para você, há essa relação direta, há essa troca de informação. O participante, ele vai, a partir disso, falar diretamente. O participante, ele vai dar as respostas, ele vai responder perguntas. A coleta de dados vai ser por meio de questionários e entrevista. Ela pode ser, como a gente trouxe no slide passado, não estruturada, ela pode ser não disfarçada ou disfarçada, vai depender muito do que eu preciso descobrir, tá bom? Tem a coleta de dados, comunicação, tem a troca, ele vai me responder. E isso vai depender muito, então, se eu preciso ou não, tá? Se eu preciso ou não, se é algo polêmico, se tem um viés aí dentro dessa pergunta. Qual que vai ser uma vantagem quando eu estou pensando? Quando eu estou pensando aí na questão do método de comunicação, eu consigo saber quem vai responder, como vai responder e como vai ser. Reflita, então vamos pensar aqui. Qual seria a diferença entre um método estruturado e um método não estruturado? Ambos não disfarçados. Então, eu tenho aqui um objetivo específico e claro que eu quero dividir, tá? Vai depender, então, do modo de estrutura das perguntas. Por que isso, professora? Se ele é estruturado e os dois não são disfarçados, eu tenho um objetivo específico, eu vou lançar um novo produto e esse novo produto precisa ser trabalhado, tá? Eu preciso saber quais são os pontos importantes ou não. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma entrevista com as perguntas fechadas, um questionário onde ele vai ter as opções de anotar e acabou aí. Ou eu posso trabalhar no meio dessa comunicação com um bate-papo. E aí, o que você achou do produto? Olha, você pode me mandar um áudio falando? Porque eu quero que a pessoa traga as histórias, as vivências. E isso é muito utilizado. Aí tem dois pontos principais. O grupo focal, que eu já trouxe de exemplo para você, hoje é muito utilizado na comunicação, onde eu coloco pessoas, isso é muito feito com criança também, para a gente entender qual é o perfil das crianças, o que elas estão querendo. Às vezes a criança ela não tem coragem de ela falar diretamente, expressar o que ela sente, mas colocar um monte de criança brincando com vários brinquedos, por exemplo, você vai perceber qual eles gostam mais, qual é o perfil das crianças que gostam de um ou outro brinquedo. Então, é muito utilizado. Outro ponto que eu trouxe foi a estruturado e disfarçado. Quando eu falei da pesquisa de marketing, que eu também já dei o exemplo. Eu quero comparar o meu celular, ele está entre os 3 melhores, mas eu não quero falar de
diretamente sobre ele. Então, eu vou perguntar sobre as principais marcas desse setor. É muito feito, eu só preciso pensar que, como dentro dessa pesquisa, que eu não vou falar diretamente do meu produto, ela vai abarcar, ela vai estar presente ali. Ou, por exemplo, eu quero entrar num nicho de mercado novo, que eu ainda não faço parte, eu quero conhecer sobre aquele nicho. Então, eu nem vou falar que eu quero entrar. Vou fazer perguntas sobre aquele momento. Vamos, por exemplo, eu vou abrir uma nova padaria ali dentro desse bairro específico da cidade da Bahia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer questionários, entrevistas, vou pensar aí em trazer essas informações de forma disfarçada. Eu não vou falar que eu quero abrir, eu vou perguntar das principais o que falta, o que precisa, quais são os pontos principais dentro daquela região. Por quê? Porque eu vou trazer tudo o que falta nas outras como um diferencial para a minha. E o próximo ponto, nós vamos estar trabalhando e conhecendo o método de observação. O que esse método vai fazer principalmente, professora? É um processo sistêmico de registro de comportamentos e fenômenos do modo como eles ocorrem, tá? Não há a menos interação ou quase nenhuma interação entre o pesquisador e o entrevistado, entre quem eu estou observando, a pessoa ali, o meu público-alvo, que eu vou levantar as informações. Observação estruturada, eu posso pensar no checklist. Tem a não estruturada, quando a pessoa não sabe que está sendo observada, tá bom? Quais são as vantagens desse tipo de pesquisa? Depende menos da motivação do participação, a maior precisão dos dados levantados. Se, e aqui é uma ressalva muito grande, o pesquisador for muito bom. Ele precisa ser treinado para conseguir ver, tá? Qual que é a desvantagem? Precisa de muito recurso, precisa de muito tempo e dinheiro, porque um pesquisador tem que ser muito bom, ele precisa realmente ter um olho clínico para ver o que ele vai pesquisar, como ele vai pesquisar. Quando a gente utiliza isso aqui, por exemplo, no mercado, às vezes você nem sabe que está sendo observado e você está. Como, professora? Por exemplo, para decidir em que lugar da gôndola vai dar o produto. Teve uma pesquisa que foi feita com petiscos para pet. O que eles descobriram? Eles queriam aumentar as vendas desses petiscos, das bolachinhas, sabe, um agradinho para os seus pets. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que quem dá, uma pesquisa exploratória descritiva, quantitativa, e descobriram que o público-alvo deles, dentro da empresa deles, que davam esses petiscos, esses agrados, eram crianças e idosos. Por que eles não estavam vendendo, então? A partir dessas pesquisas, com dados aí primários, com observação, eles perceberam que o produto, os petiscos, estavam num lugar muito alto, onde essas pessoas, esse público-alvo que daria o petisco, não conseguia alcançar. Sabe o que eles fizeram? Criaram as gôndolas, colocaram aqui do umbigo para baixo, e com essa mudança apenas do produto na altura da gôndola, eles aumentaram muito as vendas desses petiscos. Olha como uma coisa que parece uma questão de observação simples, a partir de um problema, eles queriam aumentar a venda, por meio da participação, não teve relação nenhuma com esses clientes, criaram aí uma nova forma de vender, aumentando a sua lucratividade. Então, isso é observação, é muito legal e importante. Isso é muito feito no mercado, em lojas, mas precisa realmente ter um olho clínico, você estudar e trabalhar para conseguir ver essas nuances, esses detalhes, que às vezes são pequenos detalhes, mas que vai dar o diferencial. Por isso é tão importante eu construindo a partir sempre do meu problema de pesquisa, do meu objetivo, esse esboço de pesquisa. Fiz o projeto, entendi o passo a passo, agora está na hora de fazer a expansão, nosso segundo momento da situação problema. Vamos conhecê-lo? Como vai se dar esse segundo momento
de expansão, professora. Nesse momento, eu vou entender aí, então, o proprietário da rede resolveu ampliar o número de loja, como eu já trouxe para você. Nenhuma loja pode ter, então. Nós temos 3 informações importantes. 300 quilômetros da capital, 30% é homem, 70% é mulher. A idade varia entre 25 e 35 para ambos gêneros. E eles querem achar regiões com mais de 200 mil habitantes. Como eu vou chegar nesse ponto? Quais cidades com públicos-alvos nessa localidade? Pensando em um ponto principal aqui, que nós estamos trabalhando, vamos pensar aqui dentro do estado de São Paulo. Vamos afunilar aqui. Então, ele vai abrir dentro do estado de São Paulo. Como que eu vou fazer isso então, professora? Encontrar cidades com mais de 2.000 habitantes que estejam localizados a menos de 300 quilômetros. Aí você vai falar, ué, professora, mas não está em forma de problema. Vamos fazer. Quais cidades com mais de 200 mil habitantes que estejam localizados a menos de 300? Capital, São Paulo. Objetivo, dentro de tudo, eu quero encontrar 5 cidades que vão estar atendendo aos critérios de público-alvo e de localização previsto pelo proprietários. O que eu vou ter que pensar, então, dentro daqui, gente? Que tipo de coleta de dados eu fazer? Quais fontes serão utilizadas? Nós já respondemos isso na passada, mas vamos pensar aqui. Eu vou pensar, então, numa pesquisa quanti, exploratória e depois descritiva para descrever o perfil, quantitativa, então vou ver o máximo possível da população, vou trabalhar aí com dados estatísticos. Quais fontes vão ser utilizadas? Se é muitas cidades que eu vou trabalhar, que eu vou fazer o perfil geral, vou trabalhar aí com dados secundários. Vou pegar aí os dados do IBGE e vou trabalhar com eles para conseguir tomar essa decisão. Fiz isso, eu consigo, então, achar algumas cidades. Por exemplo, Suzano, Jundiaí, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André e Guarulhos. Achei aí muitas cidades em São Paulo dentro desse perfil. Aí você vai me perguntar, ok, professora, mas e agora? Entre as várias cidades que há, como ele vai escolher a cidade? Todas elas têm o perfil. Dentro do que ele quer, do objetivo dele, qualquer cidade daria certo. Mas ele pode aprofundar as informações. Ele pode fazer isso, a partir disso, fazendo uma pesquisa dos concorrentes. Ele pode analisar quantas lojas aí de conserto de sapato há em cada cidade, por exemplo. Eu posso fazer, a partir desse objetivo, dessa escolha, tem um novo objetivo. A partir dessas 7 cidades ou das 5 cidades, eu vou aprofundar o conhecimento delas, criando um novo planejamento para então decidir a melhor. Posso só com essas informações tomar a decisão e escolher? Posso, mas se eu aprofundar, a chance de eu acertar é melhor. A chance de eu ter esse diferencial competitivo, escolher a cidade aí com mais chances de ter muita lucratividade vai aumentar muito. Por isso que eu preciso pensar que eu, como tomador de decisão, preciso estar sempre antenado às mudanças de mercado, antenado a como lidar com essas mudanças, respondendo. Por quê? Porque a gente sempre traz exemplo aqui de pesquisa mercadológica para ampliar a empresa, para aumentar a lucratividade, mas muitas vezes eu tenho que utilizar para ver por que teve diminuição da minha lucratividade, por que eu estou tendo prejuízo,
Por que meu concorrente está fazendo diferente ou melhor do que eu? Eu preciso também entender os meus pontos fracos. E eu entendo o meu ponto fraco, eu entendo que eu não estou fazendo de bacana dentro desse setor por meio da pesquisa mercadológica também. Por isso é muito importante. Aí você vai me perguntar, mas professora, eu utilizo pesquisa mercadológica todo dia? Eu como pessoa? Utiliza. Quando você utiliza essa pesquisa mercadológica? Quando você vai escolher um tênis, quando você vai escolher a comida que você vai comer, você vê a descrição, você analisa preço, você vê a avaliação, você tem várias métricas aí e nem só isso. Então, ó, as métricas seria quantitativa. E aí, qualitativamente, você vai ver, ai, mas fulano falou que esse restaurante é maravilhoso, que aquele prato, nossa, me deu água na boca. Nós utilizamos no dia a dia. Então, independente do tamanho da sua empresa, do setor que você está, é importante fazer aí a pesquisa mercadológica. Para fechar, para realmente ver se não ficou nenhuma dúvida, vou deixar um minutinho e eu já volto. Sem dúvidas, vamos aqui dar alguns lembretes recapitulando. Primeiro lembrete que eu queria dar para vocês. Estude, aula-atividade é um momento extremamente de colocar na prática, de fazer a pesquisa. Eu deixei tudo muito prático para você. Participe, traga suas contribuições. A troca é muito interessante, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí pelo tutor que eu vou estar respondendo. O que eu preciso deixar de forma clara e objetiva? Eu não posso esquecer que tudo parte a partir de um objetivo, de um problema, de algo que eu quero responder. Quando eu tenho isso, e eu tenho sempre que estar pensando em novos problemas, novas formas de lidar com o mercado, de lançar um produto, eu preciso criar uma pesquisa. Eu preciso fazer o planejamento detalhado, o esboço dessa pesquisa. Você percebeu que cada objetivo vai dar aí um caminho e eles vão se complementando? O tipo de dado, o tipo de pesquisa, se é quant, é quali, qual método eu vou utilizar. Tudo isso pensando, então, em levantar dados de forma assertivos, de forma direto, que traga consistência, que traga precisão na hora de eu escolher o que eu vou fazer, qual é o planejamento estratégico.
Você parou para pensar que planejamento estratégico, inteligência de marketing, de pesquisa mercadológica, elas são complementares. A pesquisa mercadológica, ela vem como uma forma mesmo totalmente de analisar, ver o mercado para conseguir dar o quê? Um fôlego, um gás, um embasamento para tomar uma decisão, para fazer um plano de marketing, para fazer uma nova venda, para pensar em que produto eu vou estar trabalhando. Em um momento de tanta incerteza que nós vivemos, aí num momento de globalização, ter essa precisão na informação para conseguir tomar a melhor decisão vai fazer toda a diferença. É a partir daí que você, como gestor, vai criar o seu diferencial competitivo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!